debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! 17h01, está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Você participa do Fala Galera deste dia 28 de maio de 2025. Lateral esquerdo Vitinho e zagueiro Diogo Silva foram apresentados oficialmente pelo Guarani na manhã de hoje. Na sua opinião, os dois já chegam para assumir a vaga de titular a partir da 9ª rodada ou não? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Matheus Silva é liberado e acerta em definitivo com o Náutico para a sequência da Série C. Qual o conceito da passagem do zagueiro pelo Moisés Lucarelli? Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Elano apresenta os 2 novos reforços, lamenta a situação do Guarani e diz que tem jogadores que não estão aceitando o convite para reforçar o Bugre. Farney Coelho fala sobre o momento do clube e a busca por novos reforços. Farney Coelho explica de que maneira conseguiu atrair os novos reforços a virem para o Guarani. Diogo Silva explica o porquê de não ter atuado pelo Noroeste durante o Paulistão. Diogo Silva diz que pode ajudar de alguma forma e que o clube está muito bem respaldado. Vitinho se coloca à disposição de Marcelo Fernandes. Guarani apresentou oficialmente na manhã de hoje o zagueiro Diogo Silva e o lateral esquerdo Vitinho. Os 2 defensores só podem estrear pelo Bugre a partir da 9ª rodada contra o Itabaiana, após a abertura da janela de transferências. Desfalques de última hora contra o Figueirense. João Vitor e Anderson Leite ainda são dúvidas para a partida contra o Retrô. Por outro lado, Marcelo Fernandes contará com os retornos de Nathan Camargo e Alan Santos, que cumpriram suspensão na última segunda-feira. Elenco alviverde permanece em Campinas até na sexta-feira e na sequência segue viagem para Recife, onde entra em campo no sábado contra o Retrô. O Retrô manda os seus jogos na Arena Pernambuco. Ex-Guarani técnico Maurício Souza é anunciado pelo Persija
Jakarta da Indonésia. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes sai em defesa de Denis Júnior e cita a urgência por reforços. Pautas da Ponte Preta. Diogo Silva diz que entrega do elenco está fazendo a diferença nessa boa campanha da Ponte na Série C. Diogo Silva lamenta a goleada sofrida para o Brusque e diz que resposta foi dada no jogo seguinte. Dudu fala sobre a importância da semana livre para a preparação. Dudu comenta sobre alto número de expulsões na Ponte. Ele próprio foi expulso 2 vezes. Suspensão de Emerson Santos força mudança na escalação para a próxima partida contra Ipiranga. Vicente Concha e Sérgio Rafael são as opções para o lugar do camisa 18. Em 3 das 5 vitórias da Macaca no campeonato, os gols dos triunfos foram marcados após os 40 minutos do segundo tempo. Elvis contra o Confiança, Gé contra o Ituano e Everton Brito no último final de semana contra o Náutico deram 3 vitórias importantes para a equipe alvinegra. Fora dos planos da Ponte, Matheus Silva acerta com o Náutico para a sequência da Série C. Acordo pelo zagueiro inicialmente seria por empréstimo, mas as partes concordaram em uma transferência definitiva, ainda sem entrar em campo em 2025 e com salário de R$100 mil. Matheus Silva é uma indicação do técnico Hélio dos Anjos. Aliás, o nosso repórter deu a informação, Paulo de Tarso, no começo da transmissão na tela da Band, antes da partida começar entre Náutico e Ponte Preta. E depois da entrevista coletiva, o próprio Hélio dos Anjos confirmou a contratação, já no sábado passado, a contratação de Matheus Silva. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Números como visitante chamam a atenção na temporada da Macaca. E tem as notícias do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Bobadilla se pronunciou após ter sido acusado de xenofobia por um jogador venezuelano do Tajeres da Argentina, em jogo desta terça-feira, válido pela Libertadores. O volante do São Paulo pediu desculpas e diz que o clima da partida foi quente e acabou reagindo mal em uma troca de ofensas entre os dois, já na reta final do duelo. Por meio de nota, a entidade repudiou com veemência os possíveis insultos sofridos por Navarro e cobrou providências por parte das autoridades e das principais entidades que regem o futebol sul-americano. Pauta 2. Nova gestão do Corinthians encaminha caixa vazio e tem 30 milhões, ou encara o caixa vazio e 30 milhões a pagar a curto prazo. Presidente interino Osmar Stabile, que admitiu estar com problemas de fluxo de caixa, tenta angariar novos recursos para cumprir os débitos. Nas primeiras 24 horas, a nova gestão identificou problemas para quitar compromissos em algumas frentes, como o Profut, a rescisão de Ramon Dias e dívidas com clubes relativas a parcelas de transferências.
Pauta 3. Lamine Yamal multiplica salário por 10 e vira o jogador mais bem pago do Barcelona. Renovação do atacante até 2031 o coloca no primeiro patamar salarial do elenco. De acordo com o site The Athletic, o acordo transformou o atacante no jogador mais bem pago do grupo, com valores que podem chegar a 40 milhões de euros, cerca de 255 milhões de reais por ano, caso ele bata as metas estipuladas no contrato. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h11, está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio Pedro Piscinato, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação da imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um joinha para nós, manda like e muito obrigado pela sua audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos, em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos e operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novo tc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões.
Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 16 minutos em Campinas. Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, e onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista, pessoal da equipe da Bandeirante aí. Relativo ao tema da Ponte Preta hoje, o zagueiro que veio do Cruzeiro, que agora está indo para o Náutico, ele, quando chegou, emprestado pelo Cruzeiro, ele até que teve partidas boas. Porém, terminado o primeiro contrato dele, a Ponte resolveu comprá-lo em definitivo. Aí ele não jogou mais bola. Só foi um mero figurante. Fazia muitas faltas, era expulso a todo momento. Então, no primeiro contrato, uma atuação boa. A partir da compra em definitivo, uma atuação ruim. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury, Campinas. Abraço, Valdemar, muito obrigado. Carlos Henrique, oh, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Outro, um abraço a todos, em especial para o nosso ouvinte, boa tarde. Vamos ao Fala Galera desta quarta-feira de queda de temperatura. Vamos a ela, pautas do Fala Galera.
Lateral esquerdo Vitinho e zagueiro Diogo Silva foram apresentados pelo Guarani na manhã de hoje. Na sua opinião, os dois já chegam para assumir a vaga de titular a partir da 9ª rodada? Teoricamente, sim. Precisa ver a saúde dos caras, né? Se está todo mundo preparado fisicamente, mas tecnicamente eles têm sim condição de serem, cada um na sua posição aí, os titulares a partir da 9ª rodada. Matheus Silva é liberado e acerta em definitivo com o Náutico. Qual o conceito da passagem do zagueiro pelo Moisés Lucarelli? Conceito regular. Batista. São 17h21 ou 20 no ar. Fala, Batistão. Boa tarde, galera da mesa. Batistão, eu não sei se isso seria possível por não ter um conhecimento em relação à tabela da Copa Paulista, mas não seria bom para esse time do Guarani estar jogando também a Copa Paulista quando os jogos forem em meio de semana? Eu não sei se vai ter jogos dessa Copa Paulista nos finais de semana, mas os jogos que forem no meio da semana ou forem jogos que não comprometerem a tabela na Série C, como tem um espaço de uma semana, ao invés de ficar treinando esse elenco ruim pra caramba, não seria melhor dar mais ritmo de jogo para essa equipe estar jogando o tempo todo? Não sei qual a opinião de vocês, gostaria de ouvi-las. Aqui é o Mauro, do Nova Europa. Abraço para você, Mauro. Acho que há aí um elemento impeditivo. Não sei, né, se os jogadores que foram contratados para a Série C vão topar disputar a Copa Paulista. Tem que ver o que é que foi conversado. Na entrevista coletiva hoje, o Elano falou da dificuldade que a direção de futebol está tendo para trazer jogadores para a Série C. É a mesma dificuldade que o Guarani teve quando da montagem do elenco antes do início da competição. Muitos empresários não querem que a sua mercadoria, entre aspas, dispute uma divisão inferior, com medo de que o jogador seja desvalorizado no mercado. E aí não topa a parada, fica esperando uma proposta da Série B ou de uma proposta do exterior. Acho que essa dificuldade o Guarani terá também com relação à Copa Paulista, para utilizar os jogadores que foram contratados para a Série C. Por isso que eu acho que é meio difícil de fazer, Mauro, isso que você está dizendo. Ouvinte no ar, mais um. Boa tarde, Batista. Sou Jorge Sumaré. Ô, Batista, vou responder a enquete aí do Fala Galera. Qualquer jogador que vir pro bug hoje tem que vir pronto para assumir a titularidade, não para ficar no banco, porque se for banco dos que tem lá, aí vai demonstrar a incompetência da diretoria do Guarani, porque esses que estão no elenco do Guarani hoje não servem nem para jogar campeonato amador na cidade de Sumaré, de Hortolândia, de Campinas, de Nova Odessa. Nenhum amador esse jogador seria titular. Fraco. Então, tem que vir para resolver. Beleza, Batista? Um abraço, Jorge Sumaré. Abraço, Jorge. Muito obrigado. Boa tarde. Qual a nota de corte para o G8? Para o Z4 atualmente no Brasileiro da Série C. Será que o Guarani consegue fazer 5 vitórias na Série C? Leandro de Rezende. Ô, Leandro, tô pegando aqui os últimos 3 campeonatos, que o campeonato era diferente, e aí houve uma modificação com relação ao regulamento.
esse regulamento está sendo utilizado pela 4ª vez e a primeira foi em 2022. Em 2022, a Aparecidense conseguiu a classificação em 8º lugar com 29 pontos. Isso foi em 2022. Em 2023, o 8º colocado foi o São Bernardo. Conseguiu a classificação com 29 pontos. E o ano passado, o 4º colocado foi o Remo, com 26 pontos. Então, o ano passado caiu, né, em relação aos 2 anos anteriores. 29, 2022, 2023. E 2024, 26. Então, para não correr nenhum tipo de risco, é bom fazer 30 pontos. Pode ser que não precise, como o Remo não precisou ano passado. Mas o Remo precisou de 26 pontos. O Náutico ficou fora na 9ª colocação com 25. Sobre o Z4, 2022, o primeiro ano desse regulamento, o time que escapou, ou seja, o 16º colocado, escapou com 21. Mas o Atlético Cearense caiu em 17º com 19. Então, um time que tivesse 20 pontos escaparia em 2022. Em 2023, o Figueirense, 16º colocado, escapou com 22 pontos. E o Manaus caiu para a Série D, 17º colocado, com 20 pontos. Então, com 21, escaparia em 2023. O ano passado, o Floresta, 16º, escapou com 19 pontos. E o Sampaio Correia caiu também com 19. Só que o Floresta tinha 5 vitórias e o Sampaio Correia tinha 4 vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Número de pontos, depois o número de vitórias. Então já caiu com relação ao ano passado, né? Aqui um time com 19 vitórias e 19 pontos e 6 vitórias. Escaparia. Ou escaparia com 20 pontos. Floresta escapou com 19. Então, minimamente, tomando por base esses 3 anos como referência, minimamente terá que fazer 20 pontos. É isso que o Guarani tem que fazer para permanecer na Série C da competição. Até agora tem 5 para fazer 20, faltam 15 pontos. Então, tranquilamente dá para o Guarani conseguir esses 15 pontos e permanecer. Para conseguir a classificação já é um pouco mais difícil. Ele vai precisar de um número de pontos e aí tem que subir consideravelmente a conquista de pontos, o percentual. Então, realmente, não é fácil. Até o próprio treinador teria que superar muito a sua performance como treinador ao longo da carreira. Ele vem conquistando aí cerca de 45%, 48% dos pontos. Teria que subir para 70%. Ninguém sobe de 45%, 48% por 70% do nada. A menos que contrate agora na janela de transferências um time inteiro que tenha qualidade para disputa na ponta da Série B, para disputar a Série C. Aí ganha todos os jogos, ou quase todos, e consegue a classificação. Mas
Não é isso que o Guarani vai fazer. Vai trazer aí, no máximo, 5 ou 6 jogadores, 3 já foram apresentados e acredito que o Guarani deve trazer aí mais 3, se tanto 4. E aí é meio time, se todos chegarem com condição de jogar. Dá para fazer a diferença? Dá para fazer a diferença sim, se forem jogadores que têm condição de chegar e já entrar no time jogando com competência. Mas não é fácil. Nessa situação, é muito mais provável de que o Guarani vai permanecer na Série C do que conseguir a classificação. Agora, enquanto há vida, há esperança. Não se pode desistir antes de lutar, porque aí você já está derrotado. Quem não luta já perdeu a batalha. Então, todo jogo tem que levar para campo nos olhos a esperança de que vai conseguir. Se não conseguir naquele, muda para o próximo jogo. E assim vai. Não há mal que sempre dure. Uma hora a coisa pode mudar, desde que continue acreditando que não há nenhuma possibilidade de desânimo. Porque aí sim, porque não existe ninguém que possa te derrotar. Agora, você pode ser derrotado por você mesmo. Você pode ser derrotado pela sua mente. A sua mente derrota você. Agora, quando você quer, tem vontade, vai lá e consegue a superação. E é isso que o Guarani precisa fazer. Não está conseguindo. Tem que mexer dentro da cabeça. Os psicólogos que o Guarani tem não estão dando conta do recado. É a hora, o Guarani mudou tudo no departamento de futebol. Então, também tem que dar uma pensada nesse aspecto, né? Porque não é possível que esses jogadores que estão aí, que têm qualidade duvidosa, mas não é possível que eles não consigam fazer o mínimo. O mínimo é marcar pelo menos um golzinho aí de pênalti, coisa que o Guarani não conseguiu fazer na última rodada. 17h32, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Hoje teve coletiva de apresentação na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro, apresentados oficialmente o zagueiro Diogo Silva e também o lateral esquerdo Vitinho. Os dois podem estrear pela Série C a partir da 9ª rodada contra o Itabaiana após a abertura da janela de transferências. Tem um jogo ainda antes da abertura, né? No próximo sábado, o Guarani visita o Retrô. A janela se abre no domingo. A partir daí, os novos inscritos podem aí estrear, né? Reforçar o time para a sequência da Série C. Hoje a apresentação dos dois jogadores foi feita pelo Elano e também pelo Farner Coelho. O Elano apresenta os dois novos reforços, lamenta a situação do Guarani e diz que tem jogadores que não estão aceitando o convite para reforçar o Bugre. Vamos ouvir as palavras do Elano. Nós estamos aí dia e noite em busca de melhoria em todos os aspectos, principalmente nos processos e contratações também para a gente fortalecer um grupo jovem que nós temos, para que a gente consiga os nossos objetivos, principalmente as vitórias o mais rápido possível. Mas nós não podemos esquecer também que nós estamos tocando o pneu do carro em movimento, mas também a gente não vem aqui para dar desculpa para ninguém. A gente sabe da realidade, nós viemos aqui, tanto eu quanto o Farner, sabendo do compromisso. E eu quero dizer ao torcedor do Guarani que ele continua acreditando no trabalho, continua nos incentivando, tanto com a gente como estão. As mensagens que a gente tem recebido, principalmente dos torcedores, é de muito positivo, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que o Guarani vem sofrendo há algum tempo. Eu quero também destacar e agradecer esses atletas que estão assumindo esse compromisso com a gente nesse momento do Guarani, porque nós temos falado com muitos atletas e muitos também não querem vir. A realidade é essa. Nós também não estamos aqui para dar desculpas, mas nós sabemos que nós vamos tirar o Guarani dessa situação e o Guarani vai voltar a ser sempre como nós esperamos e como eu sempre quero que seja. Essa é a nossa busca, porque
O futebol, tudo muda muito rápido. Basta a gente organizar, é isso que nós estamos fazendo. Mesmo nessa situação, nós já estamos programando, nós queremos já programar o próximo ano. O Farney é um cara que tem criado todos os processos para que fique para o clube, que o clube cresça, que isso seja seguido, porque nós jogamos no maior clube do interior. Esse é um clube campeão brasileiro, que precisa ser melhor reestruturado também de estrutura física. É um sonho, uma busca que eu tenho. O Guarani precisa ter um centro de treinamento. Essa é a minha luta, essa é a minha busca, enquanto eu estiver aqui. Então, a minha mensagem para você, torcedor do Guarani, é essa. Nós sabemos das nossas dificuldades, sabemos que nós temos que sair dessa situação o mais rápido possível, mas nós estamos trabalhando pra caramba aqui todos os dias para que a gente consiga ajudar esses meninos jovens que nós temos aqui dentro do elenco, e juntamente com essas experiências que nós estamos trazendo, que eu tenho certeza que são caras que estão comprometidos, que a gente consiga o mais rápido possível a gente buscar as nossas vitórias. Então, quando nós chegamos eram 3 vitórias e hoje em 4 jogos já são 3 jogos somando. Então também a gente não pode descartar tudo que está sendo feito. Então a melhoria, a busca, todo dia às 8 da manhã eu e o Faro nós estamos aqui e a gente tem colocado isso em todos os departamentos também, porque isso aqui é uma empresa gigantesca. Isso aqui tem que ter comprometimento todo dia, independente do resultado, porque como está, não pode continuar. Essa é a nossa busca e esse é o nosso carinho e respeito por esse clube e por todos que estão aqui dentro nos ajudando. Essa é a minha mensagem. Eu acho que é importante nós seguirmos juntos para que a gente consiga os nossos objetivos e, consequentemente, esses caras, esses atletas que estão com a gente, eles consigam ter um pouco de tranquilidade para trabalhar. O Farney Coelho, executivo de futebol do Guarani, também falou sobre este processo, né? Esse momento complicado que o Guarani vive na Série C do Campeonato Brasileiro e salientou a busca por novos reforços. Acho que o Elano foi muito feliz e também acho que é o momento da gente colocar a cara. Se a gente assumiu o projeto, se a gente assumiu o clube, a gente assumiu também a questão dos resultados. Então a responsabilidade, desde quando nós chegamos, também é minha do Elano. Tá? Então é importante colocar isso. Tudo que a gente faz, isso a gente tem conversado muito internamente, depende do resultado para ter sucesso ou não. Tá? Então todos os processos que a gente está criando, e a gente está muito feliz porque a gente vê um ambiente muito mais propício para ter resultados, as coisas muito mais transparentes, muito mais claras aqui dentro, os departamentos se comunicando muito melhor. Tudo isso que a gente está fazendo vai ser sucesso ou não se a gente tiver resultado em campo. Então acho que o Elano foi muito feliz, a gente assume essa responsabilidade. Também preciso agradecer a confiança dos torcedores, principalmente da torcida organizada, as mensagens que eles têm colocado de incentivo para a gente, principalmente para o Elano, nos motiva cada vez mais. A gente tem trabalhado de manhã, de tarde, de noite, não só na busca de reforços, porque às vezes parece que o executivo só está aqui para contratar, não, mas para deixar um ambiente mais leve, para deixar um ambiente mais propício para resultado, para tentar mudar também uma questão cultural. Me assusta quando o Guarani não se coloca numa posição de protagonista, com o tamanho que tem. Então a gente tem trabalhado muito isso. A gente não pode normalizar a derrota, né, principalmente em Série C. A gente tem que sofrer mesmo, né? Acho que ninguém dormiu com esse empate contra o Figueirense. Acho que ninguém dormiu aqui. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, a gente estava conversando ainda com funcionários, com o CA, então, na madrugada, com o presidente. Então acho que todo mundo estava muito indignado, né, por não ter conseguido um resultado melhor dentro do jogo. E acho isso importante. Acho que isso faz com que a gente busque o resultado mais rápido possível para sair dessa situação. Se nós tivéssemos ganho um jogo, né, se uma das bolas tivesse entrado, a gente hoje estava 3 pontos da zona de classificação, estaria com outro cenário, outra confiança para trabalhar, apresentando jogadores com, daqui a pouco, um ambiente muito mais alegre, muito mais leve e com muito mais força junto ao nosso torcedor, aos patrocinadores, né, e a todo mundo que envolve o Guarani. Mas, fechando parênteses, depois a gente até abre para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, para ela, depois no final a gente abre. Mas hoje é dia de apresentar 2 atletas. Eu acho, assim como o Elano falou, eu quero agradecer bastante a confiança. Não está sendo fácil as contratações. O pessoal olha para a tabela, olha para o Guarani e fica com medo de vir. E esses 2 atletas compraram, né, a briga. O Vitinho já trabalhou comigo, um atleta que eu tenho total confiança. Não é um atleta de Série C, é um atleta que está sempre jogando Série A e Série B.
teve uma lesão que atrasou um pouquinho a carreira, mas está 100%. Preciso até agradecer ao nosso departamento médico também, que foi fundamental nessa contratação. Nosso departamento médico, antes do Vitinho vinha a Campinas, já tinha feito todos os exames, já tinha olhado todos a questão física, clínica dele, e já tinha validado a contratação. Então, preciso agradecer ao nosso departamento médico, nossos médicos, nossos preparadores físicos, nossos fisioterapeutas, que validaram, né, junto com o CRB, essa contratação do Vitinho. E depois o Diogo Silva, que é um cara que está no... Acho que eu já te liguei quantas vezes? Umas 5, 6 vezes, Diogo? Toda a temporada eu começo ligando para o Diogo Silva, porque realmente foi um dos zagueiros, um dos principais zagueiros do Campeonato Gaúcho quando a gente acompanhou lá na Ipiranga. Eu ainda não trabalhava com ele, não cheguei a trabalhar com o Diogo, mas é um atleta que está no meu banco de dados e monitoramento há muito tempo, que eu estou tentando trabalhar há muito tempo junto. Uma liderança positiva, um zagueiro técnico, um zagueiro de enfrentamento, um líder, né? Então a gente está precisando também de lideranças dentro do clube. Logo quando eu cheguei aqui foi um dos primeiros nomes que a gente já tentou fechar. É difícil porque ele tem um mercado asiático muito grande, muito amplo, né, que paga muito bem. E que bom que comprou o projeto. Agradecer também ao teu empresário, Cassiano, também, que é um grande amigo que conseguiu te trazer para cá. Então, muito feliz com as duas contratações. Acho que o Vitinho é um jogador polivalente, tem treinado até na segunda linha. Acho que vai nos ajudar como extrema, como lateral quando precisar. Mas tem uma facilidade muito grande de chegar na linha de fundo, de fazer o enfrentamento do último terço. E o Diogo Silva, um zagueiro de imposição, né, com várias Série B no currículo também, jogando na China. Então, muito feliz. Acho que os dois vão acrescentar bastante no nosso elenco, que está precisando ainda de mais reforço. O Elano falou sobre a dificuldade, né, os nãos que tem ouvido o Guarani com relação a jogadores que não estão aceitando vir, mas o Farney disse o que ele usou, né, quais os argumentos que ele usou para atrair esses reforços que já foram anunciados e os outros também que serão anunciados até a abertura da janela. Eu sempre trago as experiências antigas que eu acho que comprova aquilo que a gente está falando, né? Eu acho que é mais fácil a gente mostrar o que a gente já fez do que outra coisa. Nos 4 anos que eu trabalhei no Ipiranga, 3 tiveram superávit. E acompanharam o resultado, talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas acompanharam o resultado, né? Talvez a gente quisesse ter subido para uma Série B lá, a gente não conseguiu, talvez com um investimento um pouquinho maior a gente tivesse conseguido. E até já coloquei isso, que foi uma das questões que eu saí do Ipiranga, foi realmente a questão do investimento, que a gente não conseguia dar o passo a mais, senão eu ia deixar o clube no vermelho, e só 1 ano lá eu deixei o clube no vermelho, e isso é uma coisa muito ruim, tá? Então a gente tem muito cuidado com isso, mas também trouxe muita gente junto com a gente. Tem muita gente por trás da gente, muita gente do lado da gente, na verdade, muito, com o apoio da diretoria, do CA. A gente tem que valorizar principalmente o presidente Rômulo, que é um cara que está, coitado, está até com dengue, ficou com as defesas lá embaixo, tipo, imagino que esse cara não deve dormir, porque 2, 3 horas da manhã está mandando mensagem, a pressão que está em cima dele é muito grande. Mas eles estão dando respaldo. A gente conseguiu, junto com o Wesley, com o pessoal do financeiro ali do clube, ter um equilíbrio para fazer essas contratações pontuais. A gente ainda precisa de mais 3 ou 4 nomes, a gente trouxe 3, né? Tem mais um atleta que deve finalizar hoje a questão da documentação, tá só a troca de documentação, e ainda precisa de mais uns 3, então a gente tem esse respaldo, mas a gente está vendendo muito mais o projeto para os jogadores do que propriamente uma valorização financeira, né? A gente está comprometido com a direção, com alguns investidores que estão nos ajudando, né? Principalmente parceiros nossos, né? Alguns clubes parceiros, por exemplo, o Vitinho, a gente fez até uma parceria com o CRB para conseguir, por CRB era interessante, para nós era interessante, então foi um atleta que veio num custo bem abaixo. Outros a gente acaba fazendo um contrato mais longo, mas dando uma condição de saída mais facilitada. Isso, infelizmente, a gente vai ter que fazer para poder atrair o jogador, né? O Diogo tem muita proposta da Ásia, por exemplo. A gente fez um contrato mais longo, né, até o final do Paulistão, mas ele tem uma facilidade de sair depois da Série C. Então a gente teve que fazer alguns facilitadores para poder atrair o jogador e para poder conduzir os jogadores. Ouvindo agora o zagueiro Diogo Silva, ele que foi o último a ser anunciado, ele explica o porquê de não ter atuado pelo Noroeste durante a disputa do último Campeonato Paulista. A questão do Noroeste foi também questão de documentação. Fui para a reta final, os últimos três partidas. Então, acabou que, por conta de documentação, questão da situação que o time estava, né? Estava brigando para não cair. Então, a opção deles foi não mexer no time, né? E eu respeitei.
Mas aqui no Guarani tem os excelentes profissionais, estão me condicionando muito bem e eu certamente estarei preparado, pronto, para quando eu puder estrear. Entendeu, né, a situação que o Guarani está vivendo, onde todos precisam juntar forças em busca desta recuperação. Ele afirma que pode ajudar de alguma forma e que o clube está muito bem respaldado nesse processo. Cara, a gente olha, quem está de fora, né, consegue ter um olhar que às vezes quem está dentro não enxerga, né? Então acho que eu, Cicinho, que estava vendo o jogo de fora, e o Vitor que acabou de chegar, a gente pode falar no dia a dia, durante os treinamentos, né? A gente pode, de alguma forma, ajudar nesse sentido, né? Mas aqui o clube está muito bem respaldado com o Farney, com o Elano, que está sempre conversando, está sempre falando, está sempre nos orientando, porque também estão vendo o jogo pelo lado de fora e têm experiências de campo, né? Então, essa questão de estar sendo orientado, isso não falta para nós aqui, né? A questão é que nós sabemos que temos que mudar nossa atitude dentro do campo para que comece a vir os resultados. Por fim, a gente ouve as palavras do Vitinho, né, lateral esquerdo. Também foi apresentado oficialmente hoje na sala de imprensa do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Vitinho já se coloca à disposição do Marcelo Fernandes assim que a janela for aberta. Então, sim, eu tenho essa facilidade e eu tenho essa preferência de jogar ali pela ponta, mas eu estou à disposição do Guarani, à disposição do professor. O que ele achar melhor, sendo lateral, sendo ponta, eu vou estar entregando o meu melhor aí pelo Guarani. Palavras, portanto, do Vitinho. Jogadores devidamente apresentados hoje lá no estádio Brinco de Ouro. O Guarani joga no próximo sábado, 5 da tarde, partida contra o Retrô na Arena Pernambuco. Jogo que vai ter transmissão da Rádio Bandeirantes e também da TV Bandeirantes. E a dúvida fica com relação aos jogadores que não atuaram, inclusive contra o Figueirense, né? O João Victor e o Anderson Leite, entregues ao departamento médico, ainda são dúvidas. Se o jogo fosse hoje, não teriam condições. Por outro lado, o técnico Marcelo Fernandes vai contar aí com os retornos do Natan e também do Alan Santos, que cumpriram suspensão no jogo em que o Guarani empatou com o Figueirense. A programação é a seguinte, Batista: treinos até sexta-feira, na sequência a equipe viaja para o Recife e no sábado contra o Retrô é o jogo da sequência desta Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani precisa se recuperar no campeonato, nesse momento ocupa a zona do rebaixamento da competição. As informações do Bugra aqui no Esporte em Debate. 17h47. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção nesse recado. Vem aí a Brasil Equipo Show de 3 a 6 de junho, no espaço da Rede Eventos em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, com entrada gratuita e participação das maiores marcas do mercado. Tem lançamentos, demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí. Vai ter voo cativo de balão, o Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Bandeirantes. 17h49, a ICH, o que você achou das entrevistas, dia de apresentações no Brinco de Ouro? Batista, para não ser mal-humorado, né? Vamos tentar olhar a coisa de maneira positiva. Bom, sobre os jogadores, tudo protocolar, né? Não acrescenta nada, não são só os dois, né? Entrevista coletiva de atleta, infelizmente, acrescenta muito pouco. O importante é falar da saúde deles, se eles estão prontos para jogar, há quanto tempo não jogam, enfim. Mas aí precisa ter a pergunta direcionada, né? Não sei nem se foi o caso, porque eu não estava lá. O que chama a atenção é a entrevista do Elano, né?
que enfatiza a dificuldade que ele está enfrentando, que o departamento do futebol está enfrentando para contratar novas peças. Eles mesmo colocaram que pelo menos mais 4 ou 5 jogadores serão contratados, além desses 4, se eu não estou enganado, 4 ou 5 já foram apresentados. Bom, quando eles chegaram, o Farney e também o Elano, o elenco já estava aí, o remanescente do Campeonato Paulista e do início do Campeonato Brasileiro da Série C. Eles tinham total ciência do tamanho da dificuldade, do compromisso e do dever que eles têm. Trabalhar das 8 às 8 da noite, isso é obrigação. Principalmente nessa situação, né, que você precisa trabalhar o dobro para tentar fazer algo diferente, para dar resultado dentro do campo. Então, a torcida não quer saber disso. Se está trabalhando, passando a noite, tem que passar mesmo. Montou um time incompetente, está pagando o preço hoje da incompetência do passado, desde o ano passado, desde o Campeonato Paulista. Então, esse tipo de discurso, eu tenho o maior respeito pelo Elano, um cara vencedor, gosto dele, conheço dele, o respeito, mas esse tipo de discurso eu não vou aceitar, não é? Tem dificuldade, os clubes da Série A têm dificuldade, da B, da C, da D, todo mundo no Brasil tem dificuldade para contratar. Então, ele precisou utilizar, eu acredito que tenha a sua influência, ele e o Farney, para trazer o que o Guarani precisa. Porque não dá tempo de ficar contando história. Então o melhor é falar o seguinte, ó, vamos aguardar aí o final da janela e chegou lá, ó, é o seguinte, eu não tive competência, não consegui, não havia dinheiro para contratar, o time é esse aí. E assume a responsabilidade. Discurso nesse momento, com todo o respeito, não resolve o problema do Guarani. Eu espero que os dois, tanto o Farney quanto o Elano, tenham sucesso nas contratações. Essa é a minha torcida, mas por enquanto eles estão trazendo aí 3 jogadores sem ritmo de jogo. Não é? Os 2 que foram apresentados, mais o Cicinho, que já está aí há algum tempo. Eu não estou discutindo tecnicamente, tá? Todos que estão chegando, eu tenho certeza que entram e jogam. Também nem precisa jogar muito para entrar e sair jogando no Guarani, porque o Guarani não tem nada, infelizmente. Então esse papinho, né, essa conversa, não, porque nós estamos, que é processo daqui 3 da manhã, tem que ficar umas 48 horas sem dormir mesmo. Porque a torcida do Guarani não está dormindo. Além da humilhação, está preocupado com o futuro. Evidentemente que chegando os jogadores dá mais esperança, não é? E é isso que o Guarani tem que fazer, contratar novos jogadores. Então, enquanto isso não estiver dando resultado dentro de campo, a melhor coisa que existe é falar o mínimo possível, não é? Como um dos 2 jogadores, agora eu não sei qual dos 2 falou, que no Guarani ele sugeriu, né? Tá tudo certo, só falta um detalhezinho. Como assim um detalhezinho? O Guarani não tem nada hoje dentro do campo. E também ele não ia discursar dizendo isso, mesmo que ele achasse, que eu nem sei se ele acha. Eu acho. A torcida do Guarani tem certeza. Aliás, eu tenho certeza também, não acho. Então, assim, cada coisa do seu devido lugar, com calma, sabe? Discurso não resolve o problema. Eu também não esperava muito mais do que foi falado. Tenho nada contra ninguém, nem contra a FAR, nem contra Elano, só que precisa de ação. Precisa de contratação. Para ontem. E os jogadores que estão sendo contratados ou aqueles que estão conversando têm que chegar para jogar. O sacrifício hoje, financeiro, de trabalho, de escolha, pode ser a salvação do Guarani no futuro. Não adianta também, e não dá para cravar aqui. Ah, vou contratar 10 jogadores, está resolvido o problema. Não é assim o futebol. Depende de uma série de fatores. Você primeiro tem que contratar bem. Aí tem que estar em conformidade a característica de cada jogador com o que pensa o treinador e as deficiências que o treinador tem certeza de que o time tem. Aí você tem o convencimento dos caras. Olha, nós vamos jogar desse jeito e você vai atuar desta maneira. Sem falar da parte médica e física. Perceba quantos componentes tem que acontecer em conjunto para as coisas no campo acontecerem.
Então, nesse momento, não precisa de discurso. A torcida do Guarani já está por aqui, ó, para cima da cabeça. Por aqui. De conversinha fiada, de desculpa e de prosopopeia, como você adora de falar, Batista. Então, é assim. Vai lá, contrata, melhora a qualidade técnica do time e tomara que a bola entre, né? Porque às vezes você faz tudo certo e, infelizmente, futebol é assim. Às vezes você faz tudo errado e a bola entra. Às vezes você contrata bem e as coisas não acontecem. Tomara que para o Guarani aconteça positivamente. Batista. São 17h55. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas, com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopes, diferentes tipos de sucos e drinks, bom atendimento, ambiente agradável e espaço climatizado. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, o WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. Região central de Campinas e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Olha, sobre o jogador, né, que tá faltando só um detalhe que o CH falou. Quem disse foi o Vitinho, lateral esquerdo, que foi apresentado hoje. Ele disse que viu o jogo contra o Figueirense, gostou do que viu e tá faltando só um detalhe, caprichar um pouco mais. Foi isso que disse o Vitinho no depoimento que ele deu hoje. E sobre o Elano, veja, o Elano estava na bancada, deu entrevista coletiva, junto com o Farney Coelho. Isso pode levar a um entendimento que a função do Elano também é de contratar. Porque era a apresentação de 2 jogadores que foram contratados e o Elano estava ali para dar a entrevista coletiva junto com os contratados e junto com o executivo de futebol. Isso leva a um engano por parte da imprensa e também com relação ao torcedor que ouve esse pacote de entrevistas. Porque pela função do Elano, o Elano é o coordenador técnico. É a função que tinha o Danilo Silva. É a ligação entre o elenco e a diretoria. Coordenador técnico. Não é função do Elano fazer contratações. A função de contratar é do executivo de futebol. Executivo de futebol é o Farney Coelho. Ah, mas o Farney Coelho pode trocar ideias com o Elano? Sim e não. Se for um executivo humilde, ele vai trocar ideias com todos, né? Conversa com o treinador, conversa com o coordenador, conversa com a direção do clube e ele toma a decisão dos jogadores que ele vai contratar. Do contrário, se ele não for assim, ele vai contratar os jogadores que ele acha que são jogadores que têm competência e coloca esses jogadores à disposição do treinador e, consequentemente, também à disposição do coordenador. Se o elenco for bem,
contratado pelo executivo, ele será elogiado por isso. E se for mal, como aconteceu com as contratações feitas pelo Pastana, ele será cobrado pela imprensa e pela torcida. Agora, a entrevista do Elano junto com o executivo de futebol leva a esse tipo de pensamento, que a função do Elano é contratar. Não, a função do Elano não é contratar. A função do Elano é de coordenação. É coordenação, é a ligação entre a comissão técnica, o elenco de profissionais e a direção do clube. Essa é a função do Elano. Então ele estava deslocado? Sim. Não deveria ter ido para a entrevista coletiva. Não naquele momento. Deveria ter ido em outro momento. É sempre muito bem-vinda a entrevista do Elano. Conhece futebol, fala muito bem, tem uma retórica excelente e a entrevista dele é sempre oportuna. Acho até que a assessoria de imprensa deveria disponibilizar o Elano para dar entrevistas às emissoras de rádio que cobrem o dia a dia do clube. E aí o Elano vai defender teses, respondendo perguntas diferentes daquelas que normalmente são feitas pelos setoristas, pelos repórteres que cobrem o dia a dia do clube. As perguntas serão feitas pelos apresentadores, pelos comentaristas, buscando uma outra linha de pensamento. Então errou o Elano em dar uma entrevista coletiva junto com o executivo de futebol, levando a um certo engano, e aí ele será cobrado por isso, será cobrado por contratações, sendo que não é a função dele. 18h02 de intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. É bom de poupar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento em poupançapremiadascred.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal. O Verdão fecha a fase de grupos da Libertadores, quer se manter com 100% de aproveitamento e hoje é a despedida de Estevão. Último jogo dele com a camisa do Palmeiras, atuando na casa do Verdão. Provável Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan ou Piquerez, Lucas Evangelista, Richard Rios e Maurício, Estevão, Paulinho e Flaco Lopes, a equipe do Abel Ferreira. O Sporting Cristal do brasileiro Paulo Autuori, Diego Henriques no gol, Sousa, Romero, Chaves e Pasquini, Christopher Gonzalez, Martim Távara e Jesus Pretel, Cabedios Cauterúcio e Fernando Pacheco. Este é o provável time do Sporting Cristal, que ainda briga pela classificação nesta fase de grupos. Apita o jogo o experiente árbitro colombiano Vilmar Roldan. O árbitro de vídeo será o também colombiano Leonard Mosquera. 9:30 da noite, a bola rola nesta quarta-feira, tem Libertadores. Tem o Palmeiras em campo diante do Sporting Cristal do Peru. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h07, Esporte em debate hoje até 19h30. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, pizzaria e restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopes, diferentes tipos de sucos e drinks, bom atendimento, ambiente agradável, espaço climatizado. Ponto 10, pizzaria e restaurante, preço baixo e tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. 974 10 60 68. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali bem na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. São 18h08, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde. Aqui é o Mário Bugrino, do Parque Taquaral. Veja bem a minha opinião. Primeiro, essa diretoria aí pega e deixa o clube pontinho para virar SAF. Aí depois só faz coisa errada pro time ir lá para baixo. Por quê? É para desvalorizar, para ficar mais fácil para eles mesmo comprar depois. Estão desvalorizando para poder comprar. Abraço, muito obrigado. Boa noite, um abraço para o senhor Batista Alessandro Giovanelli, bugrino da pele até o osso. Muito obrigado, hein, Alessandro? Abraço aí para você também. Ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa noite, meu amigo, tudo bom? Quem fala aqui é o Pico, da turma do Cambuí de Campinas. Batistão, ontem eu mandei um áudio, mas acho que não deu para você pôr no ar aí. Foi aniversário de Xandão Fera, grande Xandão Fera, cheio de sacadinhas aí, tudo faz umas brincadeiras, gente boa, hein? É o segundo melhor personal do mundo, hein? Só perde
pro seu genro. Ah, e ele perguntou onde você comprou a tinta que o senhor pintou o cabelo aí. Valeu, Batista, um abraço. Abraço, muito obrigado. Abraço para o Xandão Fera, mesmo atrasado. Parabéns pelo seu aniversário. Saúde e principalmente felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. E aqui não é tinta, é tonalizante. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde. Renato, Ponte Pretano. Batistão, na manchete da Ponte aí, você trouxe que o Concha e o Sérgio Rafael brigam pela vaga do Emerson Santos. Mas lá em Recife, a Ponte jogou com 3 zagueiros. E o Emerson Santos jogou de volante, né? O Sérgio Rafael já foi titular junto com o Wanderson e o Barcelos. Barcelos variando ali para lateral, como bem disse o Tigrão. E, na verdade, quem vai brigar por posição do Emerson é um outro volante. No caso, é o Lucas Cândido, se tiver condições, né, de voltar. Ou até o Rodrigo Souza, que não jogou ainda como titular, vem ficando no banco. Eu acho que vai ser um desses dois aí, porque o Dudu volta automático no lugar do Léo Oliveira, né? Beleza? Abraço. Abraço, muito obrigado. O Concha entrou depois no segundo tempo. Os 3 zagueiros contra a equipe do Náutico: Wanderson, Emerson Santos e Sérgio Daniel, com o Danilo Barcelos fazendo aquele trabalho ali do lado esquerdo. Como você está dizendo, né, que o Emerson Santos jogou de volante, então nesse caso Danilo Barcelos seria o terceiro volante. Aliás, seria o terceiro zagueiro. Wanderson, Sérgio Manuel e Danilo Barcelos. Mas o Tigrão já defendeu uma tese a respeito disso, dizendo que o Danilo Barcelos nunca jogou de zagueiro, e sim jogando um pouco mais à frente, ou fazendo um trabalho de dobrada com o Arthur do lado esquerdo. Esse foi o time que enfrentou o Náutico e venceu pelo placar de 1-0. Agora, contra o Ipiranga, não sabemos o que é que o técnico Valentim vai fazer. Por falar em Ponte Preta, informações da Macaca. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate. Chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que vai ter aí quase que 10 dias, né, de preparação para a próxima partida válida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, confronto contra o Ipiranga, no estádio Moisés Zucarelli, fechando a 8ª rodada. A Ponte que começa a rodada na liderança isolada da competição, após a vitória para cima do Náutico. Jogo contra o Ipiranga, o técnico Alberto Valentim vai ter a volta do Dudu, cumpriu suspensão automática, mas não terá Emerson Santos e Léo Oliveira, estão suspensos. Emerson Santos por cartão amarelo, o terceiro, e o Léo Oliveira pela expulsão no jogo contra o Náutico. Aliás, um adendo, né, por falar em Náutico, o clube acertou a contratação do zagueiro Matheus Silva. Não estava mais nos planos da Ponte Preta. Matheus Silva, por indicação do técnico Hélio dos Anjos, vai jogar na equipe do Náutico. Mas vamos ouvir o Diogo Silva, goleiro ponte pretano. Ele diz que a entrega do elenco está fazendo a diferença nesta boa campanha da Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu falei que é um campeonato muito difícil, uma Série B disfarçada, com grandes equipes, e que nós tínhamos que começar muito bem, e que não podia se empolgar quando tivesse um bom momento, e também quando tivesse um mau momento já tinha que procurar reverter o mais rápido possível, e graças a Deus assim está acontecendo, né? Só que parece que tá fácil, mas não é, cara. Se vocês pegar esse grupo, eles têm batido o recorde dos últimos anos da Ponte Preta em questão física, em distância percorrida, em sprint, todos esses detalhes. Então isso está fazendo a diferença no resultado. Então que nós possamos continuar com essa concentração, com esse foco, com essa dedicação, para nós continuarmos vencendo, que é muito importante, porque até agora nós temos uma liderança, mas não estamos nem classificados para a próxima fase, muito menos com o objetivo principal, que é o acesso.
O ponto fora da curva desta campanha na Série C foi exatamente a derrota de goleada para o Brusque pelo placar de 4-1. Mas o próprio goleiro Diogo Silva afirma que esta goleada acabou acendendo, né, dando estalo no time, e que a resposta foi dada exatamente no jogo seguinte, com a vitória lá no Recife. Nós temos uma equipe muito experiente, uma equipe bastante jogada, né? Os caras inteligentes. Como você falou, o jogo do Brusque foi um jogo atípico, né? Quando eu saí do jogo, já saí com aquela sensação, cara, toda a história que a gente lê de conquista tem uma página lá, né, difícil de ser lida, e eu falei pra rapaziada que essa seja a nossa página, aquela página que ninguém quer abrir para ler, mas no final que nós possamos conquistar o objetivo. Mas é com isso aí, não ser só experiente, mas colocar essa experiência em prática, né? Até mesmo no jogo do Brusque, eu acho que faltou um pouquinho, porque nós estávamos com uma menos, mesmo que a gente estivesse diante do nosso torcedor em casa, querendo ganhar, querendo empolgação, não poderia ser tão feio como foi. Mas os companheiros estão de parabéns, porque a resposta nós já conseguimos dar já no jogo seguinte, não só no resultado, mas quando começou a partida, já a entrega, o desempenho, a consideração de todo mundo, ali já foi um ponto muito positivo. E o Dudu, volante ponte pretano, né, foi expulso naquela derrota para o Brusque, não viajou ao Recife para encarar o Náutico e agora está à disposição novamente do técnico Alberto Valentim. Ele fala exatamente sobre essa importância da semana livre para a preparação do time. Só não pode relaxar, né? Mas também é um tempo bom para o treinador tá arrumando os erros, né? Que sempre vai ter nos jogos, vídeo que ele sempre passa. Então, por esse tempo aqui nós temos que ir segunda a segunda, que nós jogamos segunda, agora vamos jogar só segunda, é muito bom. O Dudu volta ao time, né? Cumpriu suspensão pela expulsão. Aliás, já foram 2 expulsões do Dudu nesta temporada, né? Lá na estreia do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino e nesse jogo contra o Brusque. Além dele, já tivemos outras expulsões, o Arthur, o próprio Léo Oliveira expulso na última rodada. Expulsões são um problema aí para o técnico Alberto Valentim. E o Dudu fala exatamente sobre isso, né? Sobre esta preocupação, o alto número de expulsões na equipe da Ponte Preta. Primeiramente não é porque nós queremos, né, ser expulso, mas é muita força de vontade, é querer vencer sempre, né? Mas eu peço desculpa para a torcida da Ponte Preta pelas expulsões, que também nós conversamos, o treinador também fizeram uma reunião, né, sobre isso, sobre a disciplina, e pode ter certeza que nós jogadores vai melhorar muito sobre isso. Esse o Dudu, a Ponte embalada na Série C do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, jogo contra o Ipiranga no estádio Moisés Zucarelli, quem sabe mais uma vitória e a manutenção da ponta da competição. Informações da Ponte Preta. Aqui no Esporte em Debate. 18:18. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças. Não espere o veículo quebrar para correr atrás de solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade e versatilidade e preços justos de verdade. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse para saber mais, rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Você vai falar diretamente com o vendedor.
Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h20 e a ICH, ponte que pega o Ipiranga e o técnico Alberto Valentim. Não pôde contar na partida contra o Náutico com o Lucas Cândido. E a assessoria de imprensa informou que o Lucas Cândido foi poupado. Desgaste físico, não contusão. Se foi desgaste físico, ele está à disposição. E a ICH, você volta, ele era titular, né? Saiu, desgaste físico. Você volta com ele no time, porque o Alberto Valentim não terá o Emerson Santos e não terá o Léo Oliveira. Terá o Dudu, que estará retornando, cumpriu suspensão. O outro volante, na sua concepção de montagem de time, é o Lucas Cândido ou não? Pode ser uma alternativa e existe uma chance grande dele jogar. Acho que o Luiz Felipe também por ali é uma boa opção, mas eu não tinha pensado no Lucas Cândido. Tenho a impressão que será Lucas Cândido, Dudu e Elvis. Resta saber se ele vai colocar o Everton Brito ou o Serginho para serem parceiros do Elvis e também do atacante Gé e também do atacante Jean Dias. Eu acho que é mais ou menos por aí. E também tem o ponto de interrogação dos 3 zagueiros, né? Vai jogar assim ou não? Vai jogar, seja com 3 zagueiros ou dobrada do lado esquerdo. O fato é que a parte defensiva da Ponte contra o Náutico foi boa. Joga em casa, colocar uma série de atacantes não significa que o time vai ser mais ofensivo. O time tem que ter equilíbrio. E para mim, o time da Ponte foi muito equilibrado contra o Náutico. O que faltou contra o Brusque e a Ponte, por circunstâncias, por tudo aquilo que aconteceu, eu acho que o time encaixou e mereceu o resultado, sim. Poderia até ter vencido por mais do que um gol de diferença. Então eu gostei, eu acho que a estratégia foi bem executada, foi bem pensada, e tomara seja assim contra o Ipiranga, que é um jogo completamente diferente. Completamente diferente. Pouca coisa, ou algumas coisas, não na totalidade, poderão ser utilizadas do jogo do Náutico para a partida contra o Ipiranga. Time diferente, característica do Ipiranga completamente diferente do Náutico, joga fora de casa e a Ponte em casa, que tem que propor o jogo. Então, existem uma série de detalhes que precisam, né? O Valentim vai ter sabedoria, tomara, para escolher a melhor maneira de jogar e os jogadores que começam. Mas você tocou num assunto aí que eu acho que vai se concretizar. Meio campo, Dudu e Lucas Cândido. Provavelmente vai ser isso, Batista. 18h23. O Ipiranga é o 8º colocado, 10 pontos ganhos na competição. O ataque marcou 6, mas a defesa é uma peneira. Tomou o time do Ipiranga 10 gols no campeonato. Só 3 times, aliás, 4 times tomaram 10 gols. A defesa menos vazada é do Confiança. 13 gols tomados. Aí tem o Figueirense que tomou 10. Por incrível que pareça, o Guarani tomou 8. O Figueirense tomou 10, o Itabaiana tomou 10, o Ipiranga tomou 10 e o Maringá tomou 10. Então, é a segunda defesa mais vazada da competição. Ipiranga marcou 6, tomou 10, então tem saldo 4. Time da Ponte marcou 9, tomou 6, tem saldo 3. Então os números todos, né, são superiores. A Ponte é líder, tem 6 pontos a mais do que o Ipiranga e também a Ponte tem 5 vitórias e o Ipiranga tem 3. Então todos os números são superiores, mas a Ponte era superior ao Brusque e jogou e acabou perdendo, tomando
4-1 do time do Brusque. Então é sempre uma preocupação quando a Ponte joga no estádio Moisés Lucarelli. É curioso isso, né? Mas fora de casa tem um aproveitamento impressionante e dentro de casa está deixando a desejar. Não é de agora, desde o Campeonato Paulista foi assim, 6 vitórias da Ponte, 5 fora de casa. Então, realmente, alguma coisa tem. Não sei se é o emocional, não sei se os jogadores ficam nervosos atuando diante da torcida. Algum componente emocional deve existir. Taticamente, pode ter uma explicação. A Ponte é um time reativo. É isso que os comentaristas falam. Fora de casa, é o adversário que tem que tomar a iniciativa. Quando a Ponte tem que propor o jogo, aí ela acaba se perdendo. É uma explicação? Sim, é uma explicação. Agora, não é possível que o técnico não consiga corrigir esse tipo de situação. Só tem uma maneira de jogar reativamente. Tem que ter outras maneiras de jogar, mesmo que seja para mexer nominalmente no time. Então é isso que se espera do time da Ponte contra o Ipiranga, uma vitória para começar a acabar com esse paradigma de ter dificuldade quando joga em casa. Há mais de 60 anos e 5 de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação há mais de 65 anos. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são um sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, viu? Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Olha, tem lojas aqui em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste. Tem também Santa Bárbara do Oeste na divisa com a Americana e também mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. 18h28, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi
Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos e operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h31, ouvinte no ar. Fala aí, Batistão, pessoal da Bandeirantes. Boa noite, Edson de Hortolândia. Vamos falar uma realidade aí, vai. O Guarani não consegue contratar ninguém, primeiro, porque não tem dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os jogadores que vão vir aí já sabem que é para livrar da Série D e não vão querer jogar num time que vai jogar aí até meados de agosto, setembro. Então, a situação deles é bem crítica e o destino é Série D, não tem outra saída não. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, a gente fica torcendo para que dê certo e torcendo muito, mas aí a palavra desse cidadão que estava falando aí, que eu liguei o rádio agora, não deu para escutar, não sei se é o Elano ou se é o gerente de futebol, e ele falou, se a bola tivesse entrado, a gente estaria 3 pontos de classificação, é mesmo. Fala para ele que se farinha fosse americana, mandioca importada, comida de bacana, era farinhada, entendeu? Oxe, esse é o Edivalmir Massa Pernambucano, da Gota Serena. Mais um ouvinte no ar. E começa a rodada na liderança isolada. Fala, Batista, boa noite. É o Marcelo de Paulínia, viu? Discorda um pouco do Tigrão. O Danilo Barcelos faz o zagueiro pela esquerda assim, às vezes desce como lateral quando tá com a bola, ele faz a saída de bola, mas ele jogou de zagueiro, com 3 zagueiros. E o Concha não dá, é o Sérgio Rafael mesmo que tem que jogar. Sérgio Rafael, Tigrão, o Batistão, chamou o Sérgio Rafael de Sérgio Rafael, Sérgio Daniel e Sérgio Manuel. Benza a Deus, hein? Abraço. Abraço, muito obrigado. Nessa altura do campeonato, né? Os neurônios estão rodando em falso lá dentro dos calabouços do cérebro. Mas todo mundo entendeu, né? Mais um ouvinte no ar. Boa noite a todos aí da Rádio Bandeirantes Batista. Aqui é o Aldoliz do Parque Industrial. Guarani tinha que mandar uns jogadores embora que não estão rendendo no Guarani, que não tá nem jogando bola. Como o Isaac e outros aí que não tá valendo nada no Bugre. E contratar alguns jogadores de nome, né?
e pagar mais para esses jogadores. Um meia, um volante, um atacante. Boa noite a todos aí da rádio. Abraço, muito obrigado. É o que está fazendo a Ponte Preta. Já conseguiu, arrumou, como diz o Edu Pinheiro, arrumou serviço para o Matheus Silva. Foi para o Náutico. Está arrumando também para o Renato. Vai o Renato para o Santa Cruz. Então, aí não tenha dúvida, né? Que são salários altos. É o caso do Isaac no Guarani. Aí abre possibilidade de contratar outros jogadores que tenham condição de resolver. E resolver é colocar a bola na rede. É chacoalhar a rede. Não tem outro caminho. Se não colocar a bola na rede, nada acontece. Colocar a bola na rede, marcar um gol, minimamente marcar um gol e não tomar nenhum. Esse é o remédio que cura todos os males. Aí o jogador não será criticado, o dirigente não vai ficar bravo com os cronistas, porque ele não vai ser criticado, o treinador não será espinafrado pelos comentaristas. É simples assim. É um golzinho só miserável. Colocar a bola na rede e não tomar nenhum. Está resolvida a parada. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, pessoal da Band. É o Anísio Batista do Parque Via Norte. Só uma correção aí, Batista. Você chamou o zagueiro da Ponte de Sérgio Daniel, depois de Sérgio Manuel. Na verdade é Sérgio Rafael, certo? Não é crítica, é só uma correção. Fica com Deus aí, bom trabalho para vocês. E salve a Ponte Preta. Qual o nome? Fala. Não falou. É o Anísio Batista do Parque Via Norte. É o Anísio Batista do Parque Via Norte. Anísio Batista, Parque Via Norte. Muito obrigado. É correção sim, né? E olha que eu tentei aí, mas, né, sair do guarda-reio, sair da pista, fui na caixa de brita, esfreguei no guarda-reio, na liga metálica e não consegui acertar o nome. Também esses nomes compostos é pra matar, né? Falei 3 e não acertei nenhum, hein, Anísio? Abraço pra você, muito obrigado. Ele não é meu parente, embora também assine Batista. E tem um outro Batista aqui participando, André Luiz Batista, Jardim Uruguai. Boa tarde, amigos da mesa. CH, nesse time da Ponte em casa, não cabe Elvis, Serginho, Everton Brito. Elvis, Serginho e Everton Brito. André Luiz Batista. Ele colocou um quarto jogador que eu estou tentando decifrar, mas ele repetiu o Serginho. Então o Serginho não pode jogar 2 vezes, né? Então é Serginho, Everton Brito, Elvis, Serginho, Everton Brito e mais algum outro jogador. Ele colocou Serginho, mas provavelmente devia estar pensando no outro jogador. Sim, cabe todos jogadores com muita qualidade, mas acredito que o Valentim não vai fazer isso. O Everton Brito será guardado para o segundo tempo. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Boa tarde também, CH, Tigrão. Batista, é o seguinte, o japonesinho, o Takahashi que está aí, sumiu realmente de vez, né? Será que ele não joga igual? Ou um pouquinho melhor, pelo menos igual, esse tal de Cristiano, igual de Samuel, são ruins pra caramba, mas ruim mesmo, né? Esse Cristiano, então, nem... Pô, será que o japonesinho não é igual a ele, ô
E o técnico poderia experimentá-lo, fazer uma experiência. Nem no banco o japonês vai, pô. Será que ele virá do Japão para ficar sentado, comer e beber aí, sem fazer nada? Por favor, Batista. Obrigado, um abraço. Abraço, mais um ouvinte participando, ouvinte no ar. Amigos da Band, Newton de São Bernardo do Campo, eu ouvi pelo YouTube o CH falando sobre reforços que são necessários. Estou falando de Ponte Preta, concordo com ele. Eu acredito que mais alguns jogadores de extrema habilidade, de drible, né, para romper as retrancas, isso está faltando ainda na Ponte. O Jean Dias tenta alguma coisa, mas tem dia que está horrível, né, como foi contra o Brusque, assim também como o Toró. Então, por mais que a Ponte gire e rode a bola, não deu certo quanto o Brusque. E aquele jogo tem que servir como alerta sempre, 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 porque é isso que a gente vai ter, né, no restante do campeonato, na segunda fase. E a Ponte classificando, né? Então, eu acredito que eu seria um jogador de mais habilidade em termos de drible para romper as defesas que chegam aí em Campinas e se postam, né? Não foi o Brusque que não fez isso. Ali foi, como o Tigrão falou, né? Todos entraram de salto alto achando que a qualquer momento resolvia. E não resolve. Agora, o que você acha, CH e amigos aí da mesa? Seria mais pro ataque? Porque a defesa se resolve, a meiuca também. Obrigado. E aí, CH, você foi citado. Jogador bom, respondendo a pergunta anterior, jogador bom tem que estar dentro do campo jogando. Seja ele qual for, só não dá para jogar só como atacante. Você tem zagueiros, tem laterais, tem um primeiro volante, dá para jogar sim, Serginho e Everton Brito. Tem que acontecer uma série de mudanças, mas pode efetivamente acontecer. É inteligente a colocação do ouvinte. E o outro ouvinte que está perguntando sobre reforços, isso é muito complicado. Eu vou falar tecnicamente, independente do dinheiro estar disponível, que eu nem sei se a Ponte quer e pode contratar, ok? Vamos imaginar que possa e queira. Eu traria 2 para o ataque, um com essa característica sua, do 1 contra 1, driblador, e um jogador de meio campo. Aquele, né, que todo mundo procura, dificilmente encontra o substituto para o Elvis, no mínimo. 18h42, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Ô Batista, pro jogo agora contra o time lá do Norte, não deve nem levar o Isaac e gastar dinheiro com passagem de ônibus para levar esse cara. Não, ele não pode mais entrar em campo pelo Guarani, ele não pode mais entrar em campo pelo Guarani. Não dá para continuar fazendo as mesmas coisas, entendeu? Assim, o Yushi joga muito mais do que esse Sarará. O Eliseu joga muito mais do que esse Deni Júnior. Não tem condições. Esse Deni Júnior não podia nunca ter batido o pênalti. O Bilu tinha batido o último pênalti e feito o gol do Guarani. É impossível, sabe? Esse técnico não pode fazer as mesmas coisas que ele vem fazendo. Sabe? Tem jogadores que não podem mais pisar no gramado com a camisa do Guarani. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, muito obrigado. O japonês é o Takahashi, que até agora eu tô curioso para saber o motivo pelo qual o Guarani contratou esse japonês. Que nem no banco ele vai, né? Ele não fica à disposição em nenhum momento, a menos que esteja treinando. Mas com a atividade de jogo, nada, absolutamente nada. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Um abraço para você, um grande abraço aí pro amigo ouvinte do nosso Esporte em Debate.
Hoje um probleminha aqui na máquina, mas atualizou tudo. Vamos ver se a gente vai legal. Sem problema nenhum, vamos em frente. Não, eu te chamei aí antes mesmo de você me acionar, porque você confundiu o japonês aí. Não é o Takahashi que ele falou, o ouvinte, o último que falou agora. É que ele falou Yushi. Ele estava falando do Vinícius Yuji. Esse que pintou na Série B do ano passado como lateral esquerdo, mas ele é um volante canhoto de muita qualidade. Eu acho que o que o ouvinte falou é muito pertinente, tá? Ele é mais jogador do que o Sarará, sim. E olha lá se não for mais jogador e mais equilibrado, mais regular do que o próprio Natan. E ele é da base. E esse jogador tem aparecido no banco com alguma frequência. Então é que você fez uma associação que é natural fazer, né? Que tá todo mundo falando do japonês que sumiu, que é o Takahashi. E ele falou Yushi. E é Yuji, que é o sobrenome do Vinícius, que é brasileiro, que é da base do Guarani. E eu outro dia, analisando as opções de banco do Guarani, falei, pô, esse moleque é bom jogador. Toda vez que ele jogou, mas de volante, ele foi bem. De lateral esquerdo, ano passado na Série B, naquela fase terrível, ele não comprometeu, mas a gente percebia que não é a dele, que ele tem alguma dificuldade na beirada, que ele gosta, que ele joga, que ele aparece mais e que ele produz mais numa faixa mais ampla do gramado. Então, como todo mundo aí nos ouve, da comissão técnica do Guarani, da Ponte, né, o pessoal de assessoria de imprensa, é uma contribuição, sim, não é querer dar palpite em escalação de ninguém, que isso não é função nossa. Mas nesses momentos aí que uma hora não joga o Sarará que está suspenso, outra hora não joga o Natan porque está suspenso, outra hora o outro volante tem que virar meia porque não tem meia, né? Então, eu acho que já passou da hora, nesse momento de carência técnica, nesse momento de grande dificuldade para alavancar boas atuações e para pontuar, do Vinícius Yuji ganhar uma oportunidade. Então, esse último ouvinte que falou, por uma feliz coincidência, no momento em que eu estava aqui sendo conectado, praticamente adentrando ao programa, como eu estou com a escuta aqui permanente, no rádio, pelo AM 85.7, eu peguei a colocação dele. E aí você, ao responder, associou com o Takahashi, mas é o Vinícius Yuji, que deve ter aí, pelo sobrenome, alguma descendência aí oriental, ou não, também não tenho a informação. Acho que o ouvinte acertou no olho da mosca, porque, coincidentemente, é algo que eu gostaria de abordar e certamente, dentro do contexto claro, iria abordar ainda no programa de hoje. Ele se antecipou por uma coincidência. Eu nem anotei o nome do ouvinte aqui, foi o último agora. Ele tem razão. E a comissão técnica, assessoria de imprensa, os caras aí, analistas de desempenho, diretoria, quem está nos ouvindo, é contribuição. Já testaram tudo e o Yuji não teve a oportunidade ainda. E eu tenho que dizer isso com muita convicção. Toda vez que o vi em ação, fiquei com vontade de ver um pouco mais. Acho que se ganhar uma sequência de jogo, vai ajudar muito e vira titular. E o mais importante, que a gente vai apoiar sempre, é da base, é da casa, né? É forjado aí, como você gosta de dizer, no aço das categorias de base do Guarani. Então, pertinente e muito inteligente, muito bem observada a sacada do último ouvinte nosso aí que falou com você. 21 anos tem Vinícius Yuji de Lima Assano. Nasceu em Bragança Paulista, volante, 1,84 m, canhoto. E o Guarani está desperdiçando esse jogador. Ele, quando teve oportunidade, ele foi improvisado na lateral esquerda. Mas é volante de origem. E também atua na meia. Mas é volante de origem. E mas teve uma oportunidade aí. E o jogador não tem oportunidade. Teve um jogo, ou dois, em que ele entrou, mas não entrou nunca como titular, como volante. Ele entrou com o jogo em andamento, uma ou duas oportunidades no máximo. Como lateral esquerdo, ele chegou a atuar como titular, começou como titular, porque não tinha outra opção,
na Série B do ano passado. Agora, eu acho que no Paulista, ou mesmo na Série B, precisaria levantar aqui nos meus guardados, nas minhas fichas de jogos, teve uma ou duas vezes no máximo duas, que ele entrou com o jogo em andamento, mas na dele, de volante. E eu gostei. Ele dá boa fluência no jogo. Você viu aí quando você leu a ficha técnica, eu falei, ele é um volante canhoto. Tanto é que quando ele foi aproveitado na lateral, foi na beirada esquerda. E ele é um cara vertical, que pega a bola, levanta a cabeça, toca, chuta da média distância, como todo canhoto bate bem na bola. Então eu não estou dizendo que ele é o novo Flamarion Nunes Tomazoli, nem o novo Tozin, nem o novo Zé Carlos. Não é isso que eu estou dizendo. Absolutamente. Eu estou dizendo que dentro da média de padrão técnico do atual elenco do Guarani, que esse moleque tem que ganhar oportunidade, tem que ganhar jogo. Bota meio tempo inteiro, pelo menos, para sentir como é que ele vai. Se botar, ele vai ser titular, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Gente, agora presta atenção, porque essa dica é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença, internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de apenas R$ 79,99. E tem mais, atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, ligue agora, 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou então vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. 18h52, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 mega até 1 giga a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Sul-Americana e Libertadores da América. Começando com a Libertadores, ontem jogando no Morumbi, o São Paulo venceu o Tajeres pelo placar de 2-1 e ficou com a primeira colocação do seu grupo. No outro jogo do grupo, Libertad do Paraguai e Aliança Lima empataram por 2-2. O time paraguaio garantiu a classificação. Quem também está classificado na segunda colocação do seu grupo é o Botafogo, que venceu a Universidade de Chile. O Estudiantes ficou com a primeira colocação. Primeira colocação também para o River Plate no grupo B, 1-1 diante do Universitário do Peru. No outro jogo do grupo, Del Valle venceu o Barcelona pelo placar de 2-1. Hoje, às 7h tem Inter e Bahia. Só um desses dois times avança. 9h30 no Maracanã, tem Flamengo e Deportivo Táchira. O Mengão precisa vencer. E no mesmo horário, no Allianz Parque, a despedida de Estevão jogando em casa com a camisa do Palmeiras. Tem Palmeiras e Sporting Cristal do Peru. Vamos destacar agora a Copa Sul-Americana e o Corinthians ontem foi eliminado da primeira fase da competição. Jogando fora de casa na Argentina, mesmo diante de um time reserva do Huracan, o Timão perdeu pelo placar de 1-0. No outro jogo do grupo, América de Cali e Racing empataram por 1-1. Portanto, o Corinthians eliminado da Libertadores, agora eliminado da Copa Sul-Americana, avançam Uruguai. O Huracan acaba se classificando na primeira colocação do grupo e o Deportivo, o América de Cali, vai para os playoffs da Copa Sul-Americana. Hoje a definição do Vitória, 9h30 pega a Universidade Católica no Equador. Hoje também tem o Cruzeiro se despedindo, não tem mais chances de classificação. 9h30 encara União Santa Fé no estádio do Mineirão. A definição dos demais classificados ocorrerá amanhã. Esta é a sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. São os times brasileiros em ação. Para finalizar, Série C, os times de Campinas voltam a campo. O Guarani na rodada 8 contra a equipe do Retrô. Este jogo ocorre sábado às 17h, lá na Arena Pernambuco. Tem Guarani e Retrô, e a Ponte Preta, líder da Série C, volta a campo apenas na segunda-feira, 7h30, quando vai receber o Ipiranga de Erechim. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h58 em Campinas. Vamos aos temas do dia. São notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Bobadilla se pronunciou após ter sido acusado de xenofobia por um jogador venezuelano do Tajeres, da Argentina,
em jogo desta terça-feira, válido pela Libertadores. O que aconteceu? O volante do São Paulo pediu desculpas e diz que o clima da partida foi quente e ele acabou reagindo mal em uma troca de ofensas entre os dois. Já na reta final do duelo, por meio de nota, a entidade repudiou com veemência os possíveis insultos sofridos por Navarro e cobrou providências por parte das autoridades e das principais entidades que regem o futebol sul-americano. Pauta 2. Nova gestão do Corinthians encara o caixa vazio e tem 30 milhões a pagar a curto prazo. Presidente interino Osmar Stabile, que admitiu estar com problemas de fluxo de caixa, tenta angariar novos recursos para cumprir os débitos. Nas primeiras 24 horas, a nova gestão identificou problemas para quitar compromissos em algumas frentes, como, por exemplo, o Profut, a rescisão de Ramon Dias e dívidas com clubes relativas a parcelas de transferências. Pauta 3. Lamine Yamal multiplica salário por 10 e vira o jogador mais bem pago do Barcelona. Renovação do contrato do atacante vai até 2031 e o coloca no primeiro patamar salarial do elenco. De acordo com o site The Athletic, o acordo transformou o atacante no jogador mais bem pago do grupo, com valores que podem chegar a quase 40 milhões de euros, cerca de 255 milhões de reais por ano, caso ele bata as metas estipuladas no contrato. Vamos lá, Tigrão, qual é o assunto que você escolhe para colocar no programa de hoje? A sua opinião. Bom, Batista, depois de tudo que a gente vem noticiando nos últimos dias, né, com renúncia ou afastamento, uns dizem que renunciou, outros dizem que foi empichado, o presidente do Corinthians, aí vem um novo presidente que é vice, né, o primeiro vice assume, é estatutário isso, e diz que o fluxo de caixa está altamente comprometido, que a curto prazo a dívida é de 30 milhões e que tem Profut, que tem rescisão do Ramon Dias e que tem compromissos de curtíssimo prazo e que esses compromissos não têm como ser saldados porque não há recurso. E aí o Corinthians vai sair aí de pires na mão, de chapéu na mão, para tentar angariar recursos. Eu fico aqui a me perguntar algo que inclusive falei ontem já a respeito, nesse mesmo espaço do programa, com que aborda temas que não são inerentes ou referentes ao futebol de Campinas. Como que a gente pode entender com naturalidade uma gestão tão desastrosa, e não é essa última, as últimas gestões do Corinthians, a construção do estádio, a dívida contraída com o Estado brasileiro, com a construção do estádio, né? A dívida com bancos estatais, a amortização de juros que é absolutamente impensável, impagável, e todas as bobagens que essa diretoria andou fazendo na contratação de jogadores, até interessantes tecnicamente, mas absolutamente fora da realidade do futebol brasileiro. E o Corinthians com uma dívida de quase 3 bilhões de reais, se colocarmos na mesma planilha a dívida referente ao Estado, ou ao estádio, né? A Neoquímica Arena. Pô, mas vendeu o name right, é muito dinheiro que entra, mas vira um funil com uma bomba de vácuo embaixo, que puxa aquilo e tudo que você põe de recurso
Esses recursos são sugados instantaneamente e vão para um saco sem fundos que está embaixo. Aí eles caem dentro do saco, mas não param naquele saco, que ele é um saco sem fundos. E depois do fundo inexistente do saco, o local para onde vai o dinheiro é incerto e não sabido. E isso já gerou aí, inclusive, o indiciamento do presidente que foi afastado junto à Polícia Civil de São Paulo, e a investigação é muito profunda e parece que até agora só foi descoberto o fundo do iceberg, ou a ponta, o fundo é gigantesco. Então cai no saco sem fundo e não para. Aí o dinheiro continua sendo sugado, como que por um passe de mágica, e é remetido por um túnel desconhecido para um local incerto e não sabido. Leia-se, desvio para outros fins. E o clube que mais arrecada no Brasil, uma das maiores marcas futebolísticas do mundo, está insolvente e é pré-falimentar. E ninguém foi preso até agora. Que se manifestem as autoridades, o Conselho Deliberativo do clube, que não pode ser vaquinha de presépio, como muitos outros que a gente conhece por aí e por aqui também, e que se manifeste o Conselho Fiscal. E também a Receita Federal, a Receita Estadual e qualquer outro órgão fiscalizador do país. Porque não é possível uma das maiores torcidas do mundo ficar agora vendo o seu clube comentado e noticiado somente em noticiários policiais. E no noticiário esportivo, passando a vergonha que nós vimos ontem à noite, sendo eliminado pelo, entre aspas, fortíssimo Huracan da Argentina. Só para constar, né, o presidente Augusto Melo não foi empichado e também não renunciou. Ele foi afastado e agora terá assembleia de sócios para referendar se ele realmente recebe um impeachment, né? Será impedido ou então ele será reconduzido ao cargo. No momento ele está afastado, por isso que assumiu o vice. E aí, CH, então, qual é o tema que você escolheu para colocar no programa de hoje, a sua opinião? Ô Batista, essa renovação de contrato do garoto prodígio, talvez o próximo bola de ouro, o melhor jogador do mundo, o Lamine Yamal. Um jogador de 17 anos que barbariza pela sua individualidade, inteligência, dedicação e humildade. Ele tem como grande ídolo Lionel Messi. Então, tomara que ele siga os passos dos grandes jogadores, tem que ter juízo, mas bola ele tem de sobra. Ele fica no clube até 23 anos com esse contrato que está sendo assinado. E o Barcelona fica, pelo menos na minha opinião, hoje, ou continua com a maior revelação do futebol mundial. Ô CH, é só uma dúvida, né? Eu já ouvi algumas vezes você falando o nome desse jogador que realmente é um jogador extra classe, Lamine Yamal. Mas você deve ter uma informação que o nome dele é com Y. E o Y não tem o som de R, né? Em espanhol. O som do Y é I. Então, o sobrenome dele é Yamal. Tem alguma outra informação? Você o chama de Ramal em CH? Batista, eu pronuncio como eu ouço. Eu não tenho nenhuma informação. Sinceramente, eu não posso falar para você, olha, é desse jeito. Eu falo o que eu ouço nas transmissões internacionais. Simples assim. Ok, beleza, tá explicado. 19h08 em Campinas. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas.
uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, só nessa colocação que você fez aí pro CH, que o nome não é muito facilmente ser pronunciado e cada um fala de um jeito, Lamine Yamal ou Ramal. Ele, na verdade, é espanhol, né? Ele nasceu na Catalunha, né? Nasceu lá em Esplugues de Llobregat, na Catalunha, Espanha. Tanto espanhol. Mas as raízes parentais dele estão no Marrocos e na Guiné Equatorial, portanto, África. Então, a gente não vai nunca chegar a uma conclusão, porque dentro da língua espanhola ou do linguajar, né, da pronúncia do espanhol, é difícil você enquadrar um nome que não tem origem espanhola, né? O family name dele, ou seja, o sobrenome, é africano. Então fica esse negócio, o espanhol fala de um jeito, o francês fala do outro, o outro espanhol de outra região do país entende que o Y tem que ser R, e acho que podíamos chamá-lo só de Lamine, ou Laminé, né? Mas a origem do nome é que cria essa confusão, porque ela não é uma origem da Espanha, apesar dele ter nascido na Espanha. Ele traz no nome, na raiz, na origem do nome, né, a sua raiz do continente africano. São 19 horas e 12 minutos em Campinas, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô Batista, boa noite, tudo bem? Eu vou falar aqui uma coisa, mas já falei várias vezes, vocês nunca colocaram no ar. O problema do Guarani é a diretoria e esse administrador e mais os conselheiros. Ninguém faz nada pelo Guarani. E essa diretoria está naquela situação. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. E nós estamos vendo isso, né? As pessoas não estão acreditando, mas o que eles querem é isso aí. O Guarani acabado. Enquanto o Guarani tiver esse problema com essa diretoria, com esse pessoal que comprou o estádio, o Guarani só vai para o buraco. E quanto pior, melhor para eles. Administração tipo, já sabe, né? Boa noite para vocês. É Edson Lencioni, né? O Edson, você comete uma injustiça dizendo que você mandou várias mensagens e elas não foram para o ar. Não é verdade. Já colocamos inúmeras mensagens suas no ar. Agora, o número de mensagens é enorme. Graças a Deus, a audiência é gigante aqui da Rádio Bandeirantes. Então, você dizer que mandou várias mensagens e nunca a gente coloca no ar, você está cometendo uma injustiça de um programa que você sabe que já colocou várias vezes as suas mensagens no ar.
Então, não cometa essa injustiça com a gente, porque eu procuro colocar o máximo possível de mensagens no ar. Mas nem que se o programa tivesse 4 horas, eu conseguiria atender a todo mundo. Então, a gente vai aqui meio que na base do sorteio, né? Então, tem dia que realmente não dá para colocar a sua mensagem no ar, porque entrou um outro. E no dia seguinte pode ter entrado um outro. E você continua mandando. Aí vai ter um dia que, no caso, hoje, deu certo de colocar a sua mensagem no ar. Então não cometa essa injustiça, porque não é legal esse tipo de coisa, uma vez que você já foi atendido várias vezes nas mensagens que você mandou. E hoje a mensagem dele foi para o ar, dentro do que é possível pela exiguidade de tempo, apesar do programa ter 2h30, mas hoje muitos outros que também mandaram não vão para o ar. Verdade. E nem por isso vão dizer que é injustiça, que é casuísmo, que estamos censurando ou que estamos escolhendo pergunta. Não é. É dentro do que é possível atender e, na medida do possível mesmo, nesse rodízio, sorteio, né? A gente vai, eu percebo aí o teu esforço aí, até porque também, né, tem que ter um pré-filtro, porque tem muito cara que manda aí metendo palavrão no ar, metendo ofensa, fazendo acusações infundadas que depois a rádio vai responder junto a um processo, sem ter como provar. Ah, vocês não foram vocês que falaram, mas vocês veicularam, botaram no ar. Então é isso. Além, para quem não sabe da mecânica, é bom que vocês saibam, né? A estrutura é bastante enxuta para que a empresa consiga manter um programa desse tamanho no ar, né? E uma linha de patrocinadores e todas as dificuldades inerentes a uma economia bagunçada. Então a estrutura é enxuta. Mas saibam todos que todas as perguntas, elas passam por um pequeno pré-filtro só para saber se não tem palavrão, se não tem ofensa, se não tem algo impróprio para o horário e se não tem algumas coisas, às vezes, que podem comprometer juridicamente o programa, o diretor do programa, o diretor de esportes, os componentes da equipe e a própria emissora. Então é uma mecânica a mais honesta possível. Agora, se a gente tivesse 10 horas de programa, que é algo absolutamente impensável e inviável, aí daria para botar todas, mas não tem escolha não. Se existe alguma coisa que possa vir a ser não veiculada, que possa vir a ser barrada, é quando tem palavrão, porque afinal de contas, palavrão ou ofensas, palavras às vezes que podem comprometer, como eu acabei de dizer, até porque ninguém tem ouvido de pinico. Agora, se é uma mensagem assim, mesmo que seja de protesto, de reclamação, de crítica, mas dentro da normalidade e dentro do respeito, ela vai para o ar dentro do que é possível ser inserido no horário do programa pelo tempo que nós temos. E é só isso, nada mais que isso. 19:17, Toninho Correia. Retrô é do Nordeste, Pernambuco. Toninho Correia, cinegrafista. Abraço, hein? Exatamente. Retrô é do Nordeste, Pernambuco e manda os jogos na Arena Pernambuco. Ouvinte mandando mensagem: Batista, o Iuji entrou contra o Corinthians 2-2 no Paulista. Abraços, Adilson Souza. Verdade, entrou naquele jogo lá 2-2. E olha, um outro caso no Guarani que também não dá para entender. É o caso do zagueiro Pedro Manuel. Disputou a Copa São Paulo. Baita zagueiro. Aliás, ele foi tirado da Copa São Paulo e levado lá para Águas de Lindóia para treinar com o Maurício Souza. Esse zagueiro é aquele que marcou um golaço na Copa São Paulo. Ele foi integrado ao departamento de profissionais do Guarani, lá em Águas de Lindóia, na pré-temporada. O contrato dele venceu em 18 de fevereiro e o Rodrigo Pastana renovou
até 31 de maio. Então ele está com contrato vigente. E ele não foi aproveitado em nenhum jogo até agora, nem no banco de reservas. Ele pertence a uma SAF chamada Boston City. Boston City Brasil, que fica em Minas Gerais. Guarani teria que exercer o direito de compra para ficar com o jogador. A informação que eu tenho é que ele está... O valor dos direitos é de R$200 mil. O Guarani teria que pagar os R$200 mil. Como o Guarani não tem dinheiro, vai devolver o jogador. Tudo bem, vai devolver o jogador, mas enquanto não devolve, poderia utilizar o atleta. Ele é bom jogador, tem qualidade e não foi aproveitado em nenhum jogo na competição. Nem com o Maurício Souza, que requisitou o atleta para Águas de Lindóia quando fazia a pré-temporada, e muito menos, né, pelo Marcelo Fernandes, que acredito nem conheço o jogador. Agora, estranho, o Guarani pagou 400 mil pelo João Vitor e não paga R$200 mil, que considero para o mundo do futebol um valor baixíssimo para um zagueiro da qualidade do Pedro Manuel. É curioso, essa observação sua, nossa, não dá mais tempo, mas mereceria um debate um pouco maior. Quer dizer, então você desfalca o time da Taça São Paulo, já numa fase adiantada. Esse gol de puxeta que ele marcou foi contra o Atlético Mineiro. Meio puxeta, meio bicicleta, um golaço. Pedro Manuel. Então você desfalca o time da Taça São Paulo, mas não reforça o time titular. Agora uma pergunta, não estou dizendo, não estou afirmando, estou perguntando. Será que o jogador não está sendo aproveitado estrategicamente para ver se baixa o preço, Batista? Eu acho que está errado. Porque você fica tentando aí ser mais comerciante do que técnico, né? Dá uma gelada nesse moleque aí para ver se vem por 100. Mas aí você não usa o jogador e fica com o time nessa situação aí e com uma zaga que até agora em nenhum momento ela conseguiu transmitir a confiança que o torcedor gostaria de ter recebido. O Tigrão ficou devendo aqui um comentário da Ponte Preta. Lucas Cândido foi poupado da partida contra o Náutico. A informação é de que ele estava com um desgaste físico, não é contusão. Se foi desgaste físico, ele está apto para o próximo jogo, que será contra o Ipiranga, jogo marcado para segunda-feira no Majestoso. E aí, Tigrão, Lucas Cândido, ele era o titular, não jogou contra o Náutico. Volta, os volantes serão Dudu e Lucas Cândido ou não? Sim, eu faria isso. Aliás, eu voltaria com o time base. No 4-4-2 com o Serginho, Lucas Cândido, com o Dudu, com o Serginho e com o Elvis. E agora com o Gé de começo e com o Jean Dias. E na zaga, Wanderson, né, numa das zagas. Aí a outra tem que definir, talvez o Sérgio Rafael, porque o Emerson está suspenso. Arthur numa beirada e Maguinho na outra, com Diogo Silva no gol. É o time base da Ponte. Mas você vai tirar o Barcelos? Não, ninguém está tirando ninguém. Eu vou continuar com essa opinião por todo sempre. Você quer mudar o Barcelos de posição? Ele vai jogar, ele vai disputar uma vaga como um dos volantes ali. Acho que ele tem muita qualidade para isso. Ou ele é o jogador que disputa a posição com o Arthur. O resto, para mim, é um pouquinho de invenção, porque o fato dele jogar do lado esquerdo, às vezes fazendo a segunda linha, e às vezes liberando o Arthur, e aí ele fecha por dentro e vira um terceiro zagueiro, todos os laterais, todos, eles fecham quando o time está sendo atacado do lado oposto e vira um terceiro zagueiro. Se a jogada é em cima do lateral esquerdo e a bola vai ser cruzada, o lateral direito fecha e vira terceiro zagueiro. Se a jogada é em cima do lateral direito, o lateral esquerdo fecha e vira terceiro zagueiro para colocar mais um jogador na área para cortar o cruzamento. Isso é beabá do futebol. Agora, quem quer ver o Barcelos como zagueiro, e se o Alberto Valentim disser isso, não, para mim ele é zagueiro, tá bom, só que eu não vejo assim.
Então, para mim, o Barcelos disputa a posição com o Arthur. E podem até jogar os dois quando jogar só com 2 atacantes. Aí um dos dois faz a segunda linha ofensiva. Então, para não estender mais, eu colocaria o time que vinha jogando e eu dei a escalação aqui agora. Os 2 volantes eu já falei, os 2 meias, os 2 atacantes, tem o Gé no lugar aí do Toró, e a defesa sem o Emerson, né? Seria aí com o Wanderson e com o Sérgio Rafael. Foi bem na última partida lá contra o Náutico, mantendo o Arthur na esquerda e Maguinho na direita, e no goleiro ninguém mexe. É isso que eu faria, Batista. E agora na lata. Responde na lata. Milton Neves sobre a situação do Corinthians. Abre aspas para o Milton. O Corinthians é disparado o maior desperdício do futebol brasileiro, pois nenhum outro clube tem tanto potencial financeiro e joga tanto dinheiro fora quanto o Alvinegro do Parque São Jorge. Estamos falando do time com a maior torcida do Sudeste e região mais rica do país. Fecha aspas. E aí, CH, você concorda com o Cabeção? Concordo 100%. E aí, Tigrão, o Corinthians está parecendo o país, né? Que tem terra onde tudo planta dá, tem minérios, tem água potável, tem os 2 maiores aquíferos do mundo. E um aquífero, o Amazonas, que poderia fornecer água durante 250 anos para o mundo inteiro. Mas, infelizmente, poderia ser uma potência, mas não é. É o caso do Corinthians, Tigrão. A analogia é bem feita. E eu não tinha visto não tinha lido, nem ouvido esse comentário do Milton, mas dentro daqui da minha escolha de temas livres aqui, eu fui nessa linha, né? Só que ele está dizendo que o Corinthians desperdiça o dinheiro, né? Eu só não usaria o termo desperdício. E sim, com D também, mas desvio. É uma pena, mas eu concordo em 100% com o que ele falou. Eu sigo com você, Tigrão. Artilheiro do Campeonato Espanhol e vencedor da Chuteira de Ouro em sua primeira temporada pelo Real Madrid, Mbappé está de olho em mais um título, o do Super Mundial de Clubes. Abre aspas, é a primeira vez que vamos disputar uma competição assim. É algo novo para nós, mas também estamos muito motivados, porque é uma nova oportunidade de sermos campeões do mundo com o clube. Fecha aspas. Foi o que disse o atacante. Na sua opinião, todos os times europeus vão chegar motivados para esse Mundial ou apenas os que não conquistaram nada durante essa temporada? Não, eu acho que todos vão chegar altamente motivados e gostaria de ver os brasileiros com a mesma motivação. Só não sei como é que vai ser a nossa performance e, consequentemente, o nosso resultado diante das potências europeias. Eles vêm motivados, sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E você, CH, a sua reflexão aí sobre o tema? Todos estarão no Mundial super motivados. É um campeonato que paga cifras estratosféricas e vai ser, segundo a FIFA, e esse vai ser o principal campeonato da FIFA, a Copa do Mundo não. No futuro vai todo mundo ver. Essa é a aposta do atual presidente da FIFA, para tirar um pouco a força da Champions League. Eu sigo com você, CH. No grupo mais equilibrado da Libertadores, qual brasileiro vai se classificar às oitavas de final? Internacional ou Bahia? Vitória do Inter e empate classificam o Colorado, enquanto para o Bahia apenas a vitória interessa.
Os dois se enfrentam daqui a pouco às 7 horas da noite no Beira-Rio. E aí, CH? O levar vantagem do empate, jogar em casa, Internacional. E para você, Tigrão, a sua reflexão aí sobre o tema? Acompanha o CH, sem dúvida nenhuma. Pode dar Bahia? Pode, mas é 70-30 em termos de classificação, não de resultado. 70% pro Inter, 30% pro Bahia, que o Inter tem 2 resultados, vitória e um empate, e ainda joga em casa com a casa cheia. Aliás, um jogaço, imperdível. Para mim, dá Inter, Batista. Rapidamente, não está aqui nos temas, mas daqui a pouco tem Palmeiras e Sporting Cristal. Jogo despedida do menino Estevão no Allianz Parque. Vamos lá, Tigrão, qual o palpite para esse jogo? E o Estevão vai marcar hoje na despedida ou não? Torço muito para que ele marque. Para mim, uma das maiores joias descobertas no futebol brasileiro dos últimos 10 anos. No mínimo. Está entre as 3 maiores joias do futebol brasileiro dos últimos 10 anos. Torço para que ele marque gol, para que faça uma grande despedida. Uma pena ele ir embora, mas que brilhe na seleção brasileira, e eu acho que dá Palmeiras. E você, CH, também sobre o tema, só para encerrar? Eu acho que faz gol e tomara que isso aconteça. E sobre o jogo, o resultado da partida, o Palmeiras vence o jogo, Batista. Muito obrigado aos comentaristas Carlos Henrique, o Bate Pesado, e Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Estamos encerrando o programa de hoje. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Esporte em debate.